Questão do se, parte 2. Primeira coisa que você tem que fazer é selecionar formas de triagem. Eu selecionei essa forma, consegui responder todas essas 12 questões de concursos variados, tá bom? Então você tem que seguir uma triagem. Primeiro você tem que descartar a questão de ser um substantivo. Como é que eu sei o substantivo? Quando vier antes um determinante, não é isso? Um se, ou quando der para trocar pela palavra vocábulo, tá bom? Você pode rever a aula passada e verificar isso. Não tem tanto problema com o substantivo. O se como conjunção condicional, você sabe muito bem verificar quando tem uma ideia de condição, dando para trocar pela palavra caso, ou a conjunção integrante, dando para trocar pela palavra o que, gente? Isso, né? Eu vou colocar aqui dando pela palavra caso, que imprime ideia de condição. O problema está na questão do pronome, quando eu tenho o se como pronome. Vê só. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu tenho uma ordem de preferência aqui, é verificar a possibilidade de esse diabo ser uma reflexiva ou recíproca. Trocando pela palavra a si mesmo, você resolve essa questão. Não dando certo essa questão de reflexiva, tu vai partir para a partícula passivadora. Você vai fazer esse teste, você não vai lá para o PIV não. Você vai para a partícula passivadora, tá bom? Verificando se o verbo é transitivo direto, se tem um sujeito paciente, eu vou explicar tudo isso. Não dando certo, não sendo VTD o verbo, você vai testar o índice de indeterminação do sujeito, que é não ter um verbo transitivo direto, mas um sujeito indeterminado, tá bom? E depois eu vou, se nenhuma dessas der certo, passo para o PIV, faço naquela questão pronominal, se não, vou para a partícula expletiva. A expletiva é a última para descartar. Vocês fizeram as 12 questões em casa, não fizeram? A gente agora vai corrigir. A primeira, vocês colocaram certo ou errado? Hoje se sabe que todas as línguas, o se. A questão está afirmando que aí é uma partícula passivadora? Não, está dizendo que é um índice, né? Certo ou errado, gente? Errado. Vamos lá. Primeira coisa, verificar, eu sei que não é nem um substantivo nem conjunção, não é verdade? Não dá ideia de condição, nem dá para trocar pela palavra isso. Ótimo, chegamos nos pronomes. Qual é a primeira triagem que eu devo fazer? Descartar a reflexiva. Tá dando ideia de reflexibilidade aqui, gente? Hoje se sabe, não. Então não é ideia de reflexibilidade. Tirei. Depois que eu tirei a reflexão, tenho que partir para a transitividade desse verbo. Qual é a transitividade do verbo saber? Quem sabe, sabe algo. Qual é a transitividade dele, candidato? Verbo transitivo direto. Já matei a charada. Se eu descartei a possibilidade de ser uma reflexiva, vou para a transitividade. Se eu tiver um VTD, esse se vai ser o quê, gente? PA, partícula apassivadora. Portanto, o item está o quê, gente? Errado ou falso. Essa questão é CESP, é? Ou é Quadrix? Quadrix. A Quadrix copia demais a CESP. Você vê que é a cópia, né? Só que a Quadrix é bem mais básica. Tá bom? A segunda questão... Vocês acertaram essa aí? A segunda questão vocês colocaram o quê? Qual letra? Letra A. Foi? Então vejamos aí. Assinale a frase em que o se pode ter não só o valor de reciprocidade, mas também o de reflexibilidade. A gente trabalhou essa questão dizendo, valor reflexivo é aquele que dá para trocar pela palavra a si mesmo no singular. Quando ele vai para o plural, ele tanto é reflexivo como recíproco. Então eu estou procurando aqui um verbo que esteja no plural, não é verdade? É isso? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Os homens se mostraram como lhes convém mostrar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os homens se mostraram. Esse se está dando ideia de reflexibilidade? Se tiver, ele é tanto reflexivo quanto recíproco. Vamos lá. Os homens mostraram a si mesmo como convém mostrar? Ou ele está mostrando aos outros? Pense com a frase. Ele mostra a si mesmo ou ele mostra aos outros? Se mostra. Aos outros. Eu acredito que seja aos outros. Vamos ler a frase contigo, ó. Todo mundo. É da Getúlio Vargas, essa aí, ó.
Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém mostrar. Os homens olham no espelho e mostram a si mesmo como eles são, ou eles mostram aos outros? Acredito que seja aos outros. Eu não tenho uma ideia de reflexibilidade aí. Teria que ser a si mesmo, ele mostrar a si mesmo. Tiramos letra A. Vitor, e qual é essa letra A? Se eu descartei reflexibilidade, passo para a transitividade verbal, não é isso? Vamos lá, gente, quem é o verbo? Mostra. Quem mostra, mostra algo. Qual é a transitividade dele, gente? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um VTD, qual é o se aqui? PA. Pode classificar, Jota. Vocês vão ter que classificar todas as outras, não é só chegar lá na resposta, não. Pelas roupas rasgadas, mostram-se os vícios. Eu não coloquei a frase toda? Deixa eu pegar aqui. É isso? Pelas roupas rasgadas, mostram-se os vícios menores. Eu não tenho nenhuma ideia de conjunção nem de substantivo. Vamos para o pronome. Pelas roupas rasgadas, mostram-se os vícios. Gente, nessa questão, eu tenho uma ideia de reflexibilidade? A si mesmo, vamos lá. Pelas roupas rasgadas, mostram a si mesmas. As roupas rasgadas mostram a si mesmas? Não. Acredito que não. Tirei a ideia de reflexibilidade. Depois de tirar dessa ideia de reflexão, vou classificar o que, gente? A transitividade. Não é o mesmo verbo? É o mesmo verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, qual é a transitividade do si, gente? PA. Continuemos. É preciso desculpar-se por ter agido bem. É preciso desculpar a si mesmo? Sim. Você não está pedindo para desculpar a si mesmo? Não é, gente? Eu tenho uma partícula aqui reflexiva. Só que ela não é uma recíproca. Ela é somente uma reflexiva. A questão da Getúlio Vargas pede que sejam os dois. E quando está os dois, é quando o verbo está no plural. Então aqui, partícula reflexiva. Gente, não desanime. Não se desanime. Não desanime a si mesmo. Porque essa questão foi de nível superior, tá? Não, foi de nível médio. Só que foi Getúlio Vargas, tá? Mas vamos lá. Os maiores males sempre se infiltraram na vida. Os maiores males sempre se infiltraram na vida. Vamos lá. Os maiores males se infiltraram. Vamos lá, gente. Os maiores males infiltraram-se em si mesmos ou na vida de outros? Na vida de outros. A ação não recai sobre ela. Não caiu sobre ela, não foi a si mesma. Portanto, descartei pronome reflexivo. E seria recíproco também. E aí, gente? Tirei a questão de reflexibilidade. Agora vamos partir para a transitividade, não é? Vamos lá. Quem se infiltra em algo ou em alguém. Vamos lá. O verbo é transitivo o quê, gente? Indireto. Tem condição disso aqui ser uma PA? Tem não, porque uma PA pede um VTD. Partir para o índice de indeterminação do sujeito. Quem foi que se infiltrou? Quem foi que se infiltrou? Os maiores males. Não tem como isso aqui ser um índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito aqui é simples. E aí, Vitor? Reflexivo já foi, PA já foi, índice já foi. Qual é o próximo? PIV. Vamos ver se esse verbo é pronominal? Eu me infiltro, tu te infiltras, ele se infiltra. É pronominal, gente? É, portanto eu tenho aqui um PIV, parte integrante do verbo. A melhor parte é resolver questão para saber onde foi que você errou, não é verdade? É, professor. Bastante. Ah, só sobrou a E, mas pode estar errada. Getúlio Vargas não erra, mas vamos lá. Ao lermos os grandes filósofos, temos a impressão de que todos se conheciam. Quem é que conhecia? Os filósofos. Quem eram conhecidos por eles mesmos? Os filósofos. Note que eu tenho tanto uma ação de reflexibilidade, porque cai sobre ele. Eles conhecem a si mesmos e está no plural. Letra E, nós temos o gabarito dessa questão da Getúlio Vargas.
Foi difícil, gente? Foi árdua demais, mas... mas não vale então. Vale só para passar, né? Eita, chute bom, menina. Coisa boa. Tá que nem o João de... Eita, João de Deus não pode, né? Vocês viram? Tá sendo acusado de assédio. Aquele espírita, João de Deus. Não é? Esquece, eu ia falar a coisa aqui, mas tá gravando. Número 3. Vocês puseram o que na 3, gente? B? Gente, teve um problemazinho aí, não foi? Eu não destaquei, mas vamos lá. Tratando de normas, deveria chamar-se uma ciência normativa. Isso aí é um pronome reflexivo? Vamos ver aqui. Tratando de normas, deveria chamar. As ciências deveriam chamar a si mesmas de ciência? Não faz sentido. Qual é o próximo passo, descartando reflexiva? PA. Vamos ver? Quem é o verbo aqui, gente? Chamar. Quem chama, chama algo. Quem chama, chama alguém. VTD, o que é o si? PA. Não é partícula reflexiva. Vocês estão entendendo como é o jogo? É por triagem. Vai isso que você acerta. Não é? Melhor assim? Onde se situa? Gente, tá grifado o segundo. Só que aí não tá grifado no material. Pessoal online eu vou grifar, tá? Mas não tem aqui. Mas a letra C é o primeiro. É a mesma frase. Note. Verifique. A B e a C são iguais. Então vamos lá. É o primeiro C. Mas você analisando os dois dá para ter uma noção. Tentando justificar o meu erro. Ó. Vamos lá. Onde se situa o estudo que pergunta isso? Não dá para trocar aqui pergunta isso? Eu tenho uma conjunção integrante letra B. A letra C está perguntando é do primeiro. Vamos fazer o teste do primeiro? Teste do pezinho? Como é que a gente faz aqui? Onde se situa? É a ideia de condição? Onde isso situa? Também não. Não é conjunção integrante. Partir para a reflexibilidade. Onde situa... Ele situa a si mesmo? Não. Não tenho ideia de reflexibilidade, não é isso, gente? Qual é a transitividade do verbo se situa? Ele tem várias, dependendo do contexto tem várias. Onde se situa? Esse advérbio, esse pronome relativo aqui, onde? Dá ideia de lugar? Não é? Aí eu tenho que entender um pouquinho de sintaxe. Vê só. O estudo se situa onde? A frase é essa. O estudo se situa onde? Onde não dá ideia de lugar? É advérbio. Não é? É o pronome relativo com função de advérbio? De boa. O verbo, por não ter objeto, ele tem um adjunto adverbial. Ele é um verbo intransitivo. Coloquei aqui, verbo intransitivo. Tem condição desse se CPA? Tem não. Vitor, tirei PA. O que é que eu vou fazer? Vou para o índice. Vamos lá. Onde se situa o estudo? O estudo se situa onde? O estudo é o sujeito. Não pode ser índice. E agora, José? Vamos ver se é uma PIV. Vamos lá. Eu me situo, tu te situas, ele se situa. Dá certo? Eu tenho o que aqui? Um PIV, parte integrante do verbo. Costuma-se separar os problemas teóricos. Não é isso? Vamos lá. Usando. Eu não tenho ideia de condição aqui. Isso aí já é claro. Toma cuidado para tu não fazer para a palavra isso que dá certo. Não dá? Costuma, não. Dá certo se você dissesse costuma-se isso. Não é verdade? Não dá certo não, estou retirando o que eu disse. Corta. Costuma, para eu trocar por isso, tenho que trocar todo o período que é iniciado pelo si. Note que não dá certo, ó. Costuma-se isso, daria certo. Mas eu tenho que tirar a partir do si. Costuma isso. Não dá certo. Eu não tenho uma condição integrante aqui, não. Tem ideia de reflexibilidade? Não. Pode prestar atenção que não tem. Vou partir para o quê, gente? Para a transitividade do verbo. Não é isso?
Vamos lá, qual é a transitividade do verbo costumar? Quem costuma? Costuma. É o verbo o que, gente, aqui? Intransitivo. Tem condição de ser índice. O PA não é, porque é verbo intransitivo. Costuma-se isso. Isso, ó. Isso costuma-se. Dá pra ser, gente? Isso costuma-se? Tá. Note que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. A gente acabou de estudar isso aí. A gente viu, não vem se assustar não. Separar os problemas teóricos, costuma-se. Isso aqui é o sujeito, não pode ser índice. E aí? Aqui é o sujeito oracional. E aí, Vitor? Já tem sujeito, vou pro PIV. Eu me costumo, tu te costumas, ele se costuma. Não dá muito certo, não. Será que é uma expletiva? Vamos lá. Costuma separar os problemas teóricos. Também não dá. E aí, candidato, vai ficar o quê? Eu vou ficar com PIV. Mesmo não dando certo, eu fui consultar lá no dicionário e é parte integrante do verbo. Mas assim, flexionar não dá certo. Eu me costumo, tu te costumas. Ainda bem que não está pedindo para classificar cada elemento. Não é verdade? Na verdade, essa terceira questão estava muito fácil você identificar a letra B, se tivesse grifado. Quarta questão, certo ou errado? Vocês puseram na quarta? Certo? Certo? Além disso, utilizam-se ainda numerosas técnicas. Tá dando ideia de reflexão, gente, aqui? Tá dando ideia de reflexão aqui? Acredito que não. Tirei reflexão. Vai partir para quê? Reflexão, depois. Vamos lá. Quem utiliza algo. VTD. Se eu tenho um VTD, qual é a função do CI? PA. Tá certo aí? Tá dizendo que é uma partícula apassivadora. Essa quinta questão vocês puseram o quê? B. Vamos lá. Embora não tenha grifos. De novo. Não é verdade, gente? É. Vamos lá. Vamos ver aqui. As histórias do herói gaulês se passam por volta de 50 anos antes de Cristo. Vamos lá. Quem é o verbo aqui, gente? Passam. As histórias passam a si mesmas. Eu tenho ideia de reflexão? Não. Partir para a transitividade. Não é isso? Vamos lá. Qual é a transitividade do verbo passar? Ó, as histórias passam por volta. Aqui é uma ideia temporal. Não, aqui é a ideia adjunta adverbial de tempo. O verbo é intransitivo. Ele não tem objeto. Verbo intransitivo. Pode ser índice? Estou perguntando se pode ser isso. Por que não é índice? Ó aqui o sujeito. Como é que vai ser índice de indeterminação do sujeito com o sujeito explícito aqui? Sujeito simples. Partir para o quê, gente? Para o PIV. Vamos lá. Eu me passo, tu te passas, ele se passa. Isso aqui é o quê, gente? É um diabo de uma parte integrante do verbo. Você tem que triar. E balançar o sangue aí, senão não dá certo não. Teve um menino que correu, isso. Ô, Janaína. Teve uma menina que correu doido da sala quando terminou a aula no C. Segura, gente, que ainda tem mais. Assim seria o velho mundo caso o império não tivesse. Só que o si que está pedindo para classificar não é esse. Esse aqui é uma conjunção condicional. E não está grifado aí, né? É o segundo que está me perguntando. Então vamos lá. Assim seria o velho mundo caso o império não tivesse desintegrado. Vamos lá. O império é que desintegrou a si mesmo? Sim, quase não foi não? Com aquelas guerras e tudo mais? Não? Vamos lá, note a frase. É porque tem que ter um texto, tem que ter o contexto para que eu consiga perceber. Assim seria o velho mundo se o império não tivesse desintegrado a si mesmo.
O império desintegrou a si mesmo naquela questão de que ele foi para a guerra e provocou a sua ruína? Eu não posso pensar dessa forma, não? Vamos lá, o que foi que provocou a queda de Roma? Não foi as brigas, a expansão dos seus territórios? Oi? Inimigo que foi provocado por ele, não? E aí, gente, o que é que vocês acham dessa questão aí? Onde se situa... Não, eu estou na quarta, né? Assim seria o velho mundo se o império não tivesse desintegrado a si mesmo. Eu vi como uma partícula reflexiva. O império provocou a sua ruína. Concorda, não? Discorda? Mas vamos lá. Não está dizendo qual é a função, está dizendo que é igual, né? Então vejamos. Vou colocar aqui partícula reflexiva. O poder imperial começou a se esfarelar. O poder imperial esfarelou a si mesmo? Eu acho que pelo menos essa tem a mesma ideia que essa. Ideia tem. Você não consegue perceber de reflexão, não é verdade? Outra partícula reflexiva. Eu tive esse quando eu sabia que tinha a mesma ideia, só que eu fiquei sem conseguir identificar direito. Qual era, né? Reflexivo ou se era pivo? Mas você trocando pelo a si mesmo, dá certo? Eu não tinha visto essa. O a si mesmo, ó. Assim seria o velho mundo se não tivesse desintegrado a si mesmo. Não dá certo a si mesmo? Se der a si mesmo não tem erro não. É partícula reflexiva. O poder imperial começou a esfarelar a si mesmo. Se o império, isso aqui ninguém tem problema, né? O que é isso aqui, gente? Conjunção condicional. Então tá certo o quê? 2 e 3. Qual é a resposta? Letra B. Não é isso? Letra B de bola. As outras, eu vou fazer voz e violão. Não vou pra lousa não, tá? Vamos sentar aqui. Cadê o violão? Vamos lá. As outras são mais fáceis, por isso que eu não copiei. Mentira, o quadro não deu. Tá ok aí? Sim, tem certeza? Tem certeza? Baixa só um pouquinho. Agora ok. Cadê o violão, né? Chuvinha boa, né, gente? Né? Bora. Olha o fio que tem que voltar. Pronto. Vamos lá. Sexta questão, vocês colocaram o que, gente? Sexta questão. B? Vamos lá. Quem forma a si mesmo, forma e reforma. Bote aí, gente, escreve aí de caneta. Dá para trocar pela palavra a si mesmo? O si? Dá ou não dá? Eu tô na sexta, gente. Alô? Quem forma a si mesmo, forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e reforma ao ser reformado. D de dado? Mas o PIV não é a última parte que a gente vai levar em consideração? Não dá para trocar pela si mesmo não, gente, aí? Ó, quem forma a si mesmo, forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma a si mesmo e forma ao ser formado. É pronome reflexivo. Se eu... Olha, gente. Vitor, aí você me pergunta, Vitor, isso aí não é um pronominal também, não? É. Eu me formo, tu te formas, ele se forma. Bicho, se tu não seguir a métrica de classificação, tu não acerta. O PIV é depois de tu descartares o quê? Partícula reflexiva, não é? Ótimo, gente. Gabarito foi letra B da Compev, tá? 7. Assinala a alternativa em que o si exerce a mesma função morfológica que o trecho abaixo. Vamos lá. Até nossos corpos, ela diz, estão tornando a si mesmas. Não dá certo? O que é isso? Partícula reflexiva. Você vai classificar de uma por uma aí, tá bom? Vamos lá. Letra A. Ela foi-se embora logo em seguida. Realce, muito bem, ó. Ela foi embora, dá para retirar sem nenhum problema. Bote aí, gente, partícula expletiva. Letra B. O rapaz se deitou ao entardecer.
Vamos lá. O rapaz se deitou ao entardecer. O rapaz deitou a si mesmo? Aquela ideia fica meio estranha, né? Vamos lá, eu interroguei aí. Vamos interrogar aí, gente. Letra B. Se você vier, o que é isso? Conjunção condicional. Letra D, precisa-se de novos métodos, VTI, índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Lá em cima, vamos para número 7 ainda, ó. Até nossos corpos, ela diz, estão tornando cada vez mais compatíveis. Os corpos é que estão tornando a si mesmo compatíveis. Eu vejo aí como uma ideia de reflexão, não é verdade? Vocês encontraram alguma ideia de reflexão lá embaixo? Não. E aí, Vitor, vai ficar sem gabarito? Não. Vocês lembram que na aula passada eu disse que a maioria dos pronomes reflexivos são também parte integrante do verbo? Vamos verificar se aí dá para ser uma PIV também? Vamos lá. Eu me deito, tu te deitas, ele se deita. É pronominal? É. Lá em cima, eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Também é pronominal? É. Qual foi o gabarito da banca? B. Nota como é um pouco confusa essa questão, né? Não achei aí. Achei mais complicado. E acertou, né? 8. Vocês colocaram o que é a 8? B de bola, né? B de bola. 8. Vamos lá. Na frase, abrem-se os túmulos, levantam-se os mortos. Vamos lá, gente, aí, ó. Abrem-se os túmulos. Os túmulos é que estão abrindo a si mesmos? Não. Claro que não. Tirei reflexão, parto para onde? PA. Quem abre, abre algo. Quem abre, abre... Alguém. Vamos lá, levantar. Quem levanta, levanta algo. Quem levanta, levanta alguém. Transitividade direta, gente. Partícula passivadora. Aquela minha métrica dá certo. Bem direitinho. Tá vendo aí? Letra E. Essa é da UFC. UFC e CETRED são a mesma coisa. Ó, quem vai fazer Juazeiro do Norte, viu? Boa, já saiu a banca. Cadê? Se a saúde vira, caso a saúde vira, qual é a função desse se inicial? Conjunção condicional. Acaba confundindo a si mesmo. Não, peraí, deixa eu ter que ver. E a chamada saúde acaba confundindo a si mesma. A saúde confunde a si mesma? Não. Não. Tirei isso aí, não é partícula reflexiva. Tirei reflexiva. É o verbo confundir. Quem se confunde com algo, né? Eu não tenho aí... É índice? Não, com sujeito explícito. Eu tirei. Quem se confunde com algo. É verbo transitivo indireto. Quem se confunde com algo, não é verdade? Verbo transitivo indireto. Botem aí, gente. Vamos classificar aí contigo. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Tem condição de ser uma PA, uma partícula passivadora? Tirei partícula passivadora. Vamos para o índice. Tem condição de ser índice? Não, olha o sujeito aí, lascado aí. Quem é que acaba se confundindo? A chamada saúde como dever do Estado. Não vai ser índice porque o sujeito está expresso. Vou para onde? PIV. Vamos ver aí? Eu me confundo, tu te confundes, ele se confunde. É claro que isso aí é uma parte integrante do verbo. Não é verdade? Vamos lá. O segundo funciona como conector oracional? Não. Tanto o primeiro como o segundo são expletivas? Não. O primeiro se é expletivo? Não. O segundo se é parte integrante do verbo pronominal confundir? Sim. Perfeito. Eu tenho certeza que você vai fazer mais 50 questões lá no que concurso e vai acertar todas. Não é não? 10. D de dado. 1. Por que há que conhecer em profundidade os valores da pessoa sendo contratada e entender? Isso, conjunção integrante. É importante estar sempre atento à remuneração dos concorrentes e, caso necessário, conjunção condicional. Letra D, gente. O primeiro introduz uma oração substantiva. Por quê que é uma oração substantiva? Porque é uma conjunção integrante. E por que o segundo, uma oração adverbial? Porque é uma conjunção condicional. De boa? De boa. Vamos para 11, é?
D. 11. Na passagem, gente, presta atenção, ó. Na passagem, fica faltando dizer isso. Mas o isso é a partir do que, tá bom? O que é conjunção integrante. O que, não o se. Tá perguntando é o se. Que se encerrou a escravidão negra. Vamos lá, gente. A escravidão negra encerrou a si mesma? Claro que não. Tirei PR. Vou partir para a transitividade do verbo. Qual é, gente, a transitividade do verbo encerrar? Quem encerra, encerra algo. VTD, qual é a função do se? PA. Ah, meu Deus, a questão está dizendo que é PA. E eu nessa briga. Mas vamos lá. Tá perguntando onde é que tem uma PA. Qual é, gente? Querem saber isso? A letra A é conjunção integrante. Os homens não se deixam escravizar. Os homens não isso. Não dá para trocar por isso. Não se deixam escravizar. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. É os homens que não deixam escravizar a si mesmos? É. Correto. Partícula reflexiva. Ali se trabalha como escravo. Ali se trabalha como escravo. Quem é o verbo? Trabalhar. Note que o verbo trabalhar é intransitivo. Quem trabalha, trabalha. Já não tem PA, porque o verbo é intransitivo. Ali se trabalha. Quem é que trabalha, gente? Não se sabe. Verbo intransitivo, com sujeito não explícito, o que é que eu tenho? Índice de indeterminação do sujeito. Note que o sujeito não está expresso. Se tem um verbo intransitivo, eu estou seguindo a sequência. O índice pode ser tanto um verbo intransitivo direto como um verbo... Não. O índice não tem com VTD. VTD é só só com VI, VTI e VL, que é verbo de ligação. Lamentavelmente, hoje ainda se escravizam pessoas. Tá dando ideia de reflexão aí? Não. Quem é o verbo aí? Escravizar. Quem escraviza, escraviza algo ou alguém. VTD, PA. Letra D, gabarito da questão. Eu tenho que fazer a letra E, viu? Vamos lá, ó. Todos se sentem submetidos. Todos sentem a si mesmo. É reflexiva e recíproca ao mesmo tempo. Bota aí, gente. Reflexiva e recíproca ao mesmo tempo. Gente, de 12, acertaram quantas? Quem fez? Faltam duas? Ah, é verdade. Desculpa. Falta só uma, gente. Duas. 12. Considerando a oração, vacine-se contra a gripe. Essa tá fácil. Assinar a alternativa corretamente sublinhado. Vamos lá. Vacine-se. Tá dando ideia de reflexão, candidato? Quer dizer que é para eu ir lá vacinar a mim mesmo? Eu pegar a injeção, me der aí e vou me vacinar? Não. Não tenho essa ideia. Partir para a transitividade. Quem se vacina? Se vacina. É intransitivo. Coloque. VI. Tem condição desse se ser uma PA? Não. Vamos partir para outra. Vacine-se, depois da PA vou para o índice. Vou testar o índice, não é isso? Eu tenho um verbo intransitivo? Tenho. Primeira característica de ser um índice. Olhe se tem sujeito. Quem é que vai se vacinar? Não se sabe. É um índice de indeterminação do sujeito, letra D. (13). Qual letra? A 13. O termo destacado, descobrir coisas muito interessantes. Como é o amor, como que o amor é uma construção social. E que em cada época ele apresenta a si mesmo. Exato. Ele apresenta a si mesmo. Não é? Ele está apresentando a si mesmo. O amor está chegando e apresentando a ele mesmo. Eu não vejo como ideia de reflexão aí não. Vamos ler de novo, ó. E que cada época ele, o amor, né, apresenta a si mesmo de uma forma, né? Ele apresenta aos outros, não a si mesmo. Tirei a ideia de reflexão, né? Vamos lá. Quem apresenta, apresenta algo. Não é isso? Quem apresenta, apresenta algo. Vamos lá, eu tenho um VTD aí.
Agora vamos lá. Esse VTD tá como voz passiva? Vê, gente, ó. Ele apresenta-se. Eu não tenho uma voz passiva não, porque o ele está sendo o agente da ação. Para eu ter uma voz passiva, ele precisa ser o paciente da ação. Ele não está sofrendo a ação, ele está praticando. Ele apresenta-se. Não tem uma partícula passivadora aí. Eu me apresento, tu te apresentas, ele se apresenta, porque o verbo é transitivo direto. Letra A, parte integrante do verbo. Tudo bem?